E aí, beleza? Tudo bem? Vamos a mais uma recomendação de livro, né? Eu já estava sem colocar nada em relação a isso, mas tem muitas boas recomendações. Mas deixa eu fazer uma recomendação especial. Eu quero falar agora desse livro aqui, O Grande Conflito. Essa versão, que tem como subtítulo aqui Uma Saga Milenar e Seu Final Surpreendente, é uma versão nova desse livro. Esse livro aqui é um livro clássico, tá? Da literatura religiosa. Foi produzido no século XIX, atualizado no século XX e com várias versões, inclusive em português. Essa mais recente, que tem 280 páginas, é de autoria de Ellen White. Ellen White é uma mulher que viveu no século XIX, nos Estados Unidos, uma mulher que foi considerada e é considerada uma profetisa de Deus, uma mulher que participou do processo de organização do que é hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma organização com mais de 21 milhões de membros ao redor do mundo. Esse livro ele é fruto de visões que Ellen White teve e que foram visões sistematizadas, primeiro em publicações lá antigas, conhecidas como Spiritual Gifts, volume 2, depois The Spirit of Prophecy. Então, nesses livros estavam reunidas as visões que ela teve a respeito do conflito entre o bem e o mal, que é uma visão bem extensa, visão mesmo. Ela teve uma visão da parte de Deus, essa é a história, esse é o relato, e ela então escreveu literalmente o que viu, relatou, fez a narração disso, e esse livro chegou então às mãos de muitas pessoas. É um dos livros mais conhecidos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse livro vai ser distribuído aos milhões nos próximos 2 anos de uma maneira massiva e gratuita para pessoas em dezenas de países ao redor do mundo. Esse livro poderá chegar para você ou porque você comprou, porque você ganhou, ou porque alguém te deu de presente, e você tem, talvez, diante de você um dilema. Por que eu devo ler e levar em consideração um livro que tem visões? Então, deixa eu dar 3 ou 4 razões pelas quais esse livro vale a pena ser lido e por que a minha recomendação é válida. Primeiro, esse livro ele tem um conjunto, né, de visões, ou fala de visões que Ellen White teve e que estão relacionadas a conceitos estritamente apresentados na Bíblia Sagrada, em várias partes da Bíblia. Ou seja, não é simplesmente uma ideia dela, mas ela faz uma alusão a um conceito do conflito entre o bem e o mal que está presente na Bíblia, com todas as suas nuances. Tá? Esse livro aqui tem 42 páginas, mas 42 capítulos, desculpe, 280 páginas, e tem todo um relato sobre a história da igreja cristã, desde o tempo apostólico, passando pelo cristianismo dos primeiros séculos, depois indo para o tempo da reforma protestante, e vai seguindo até o desfecho do que será o cristianismo no final dos tempos, antes da volta de Jesus. Esse livro ele tem como base uma crença bíblica da volta de Jesus. Por isso que esse primeiro aspecto é importante, porque você vai ler esse livro porque você quer entender como essas visões se harmonizam com a questão do texto bíblico. Segundo, mesmo que você queira criticar o livro, é importante, ou desprezar o conteúdo dele, você precisa conhecê-lo. Você precisa saber qual é a argumentação do livro e qual é a linha que o livro segue. Então eu recomendo que você leia, mesmo se tem vontade de criticar. Porque algumas pessoas gostam de criticar algo que nunca leram, algo sobre o qual nunca estudaram, e aí fica uma crítica vazia, né? Terceiro aspecto pelo qual eu recomendo a leitura desse livro é que ele é um livro extremamente motivador para que tenhamos uma esperança em algo maior do que a gente. Muitas pessoas hoje estão reclamando que a vida não é só isso, que elas estão muito limitadas ao que acontece aqui, que estão cansadas desse sistema de vida em que vive. Então, esse livro tem propostas para você pensar em algo além do que você vive. Perspectivas, mais uma vez eu falo, baseadas em conceitos bíblicos sistematizados a partir da visão
de Ellen White. E uma quarta razão pela qual eu recomendo esse livro é que esse livro ele vai te levar para uma realidade de histórias de fé e de momentos de profunda necessidade de convicção do que você é e de quem você é e do que você crê. Esse livro vai te levar a pensar sobre o seu sistema de crenças, sobre o que você espera além dessa vida, sobre o que você espera para essa vida. Esse livro ele rompeu paradigmas na minha vida. Eu falo por experiência própria. Eu não sou mais a mesma pessoa e nem tenho mais a minha perspectiva de vida igual a que eu tinha antes de ler esse livro. E faz tempo que eu li esse livro. E eu li versões anteriores que tinham um nível de detalhamento maior, com um número maior de páginas e tal. Mas essa versão aqui é muito interessante, porque ela vai te levar a pensar mais profundamente sobre o significado da sua vida. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Então, por isso eu recomendo esse livro, editado pela Casa Publicadora Brasileira, escrito por Ellen White, O Grande Conflito, 280 páginas, com referências históricas, vai ser bem interessante. Que Deus te abençoe e te conduza nessa leitura, se você recebeu, se você vai distribuir para alguém, lê esse livro e você vai ter uma experiência com a palavra de Deus totalmente diferente. Grande abraço.